Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Hoje um dia muito importante, que é o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor. Lucas 1, de 5 até 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará repleto do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia que isso acontecer, porque não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes por sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou de retirar o meu opróbrio diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho um tanto longo, mas que por si ele vai nos mostrando tantas maravilhas vindas do Senhor. Primeiro, a retidão daquele casal. Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus e andavam de modo irrepreensível, cumprindo os mandamentos. E nós sabemos que
Pela última frase de Isabel, Deus se dignou tirar o opróbrio de mim. Ou seja, o entendimento que se tinha naquela época é que um casal estéril, ele não era abençoado por Deus. Isso era um peso que ela, sendo estéril, ela carregava, mas mesmo assim, nos diz o Evangelho, andavam de modo irrepreensível diante de Deus. Mesmo tendo algo que não lhe fazia fecunda, mesmo tendo algo que para muitos era como se fosse fora da bênção de Deus, mas eles eram fiéis ao Senhor. Eles eram irrepreensíveis. E quando o anjo aparece a Zacarias, a primeira expressão a gente vê, perturbou-se. Depois, quando o anjo diz, aí Zacarias como que duvidando. Por quê? Duas razões. Eles já eram velhos, idosos, e sua esposa era estéril. Mas o anjo da boa notícia, o anjo da boa nova, ele diz: eu sou o Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar essa boa nova. E diz que ele ficará mudo, porque naquele momento ele duvida. E é interessante porque até a mudez de Zacarias, faz com que todos compreendam que houve algo grandioso no santuário. A mudez de Zacarias contribui não só a demora dele, quando ele incensava o templo, mas também o fato dele voltar mudo, sem poder se comunicar, mostra que houve algo grandioso e que de fato foi. E que Deus tem, não só para aquela família, Deus tem para cada um de nós algo grandioso também. Cada um de nós, Deus tem um projeto para nossa salvação pessoal, mas também para aqueles que nos rodeiam. O projeto de Zacarias e de Isabel foi gerar o precursor, foi gerar João o Batista, que foi batizado ainda, repleto do Espírito Santo, como disse o texto. E quando isso aconteceu? Quando Isabel foi visitar, aliás, quando Maria foi visitar Isabel, e ao saudá-la, o menino ficou repleto do Espírito Santo. Nós precisamos ficar atentos, porque Deus tem um projeto também para você, para mim, para todos nós. Pode não ser um projeto tão grandioso como foi o de Zacarias e o de Isabel, mas é um projeto grandioso para a nossa salvação. E aí não tem como mensurar qual o projeto maior, porque salvação é salvação. O Senhor também quer lhe visitar através do anjo. O Senhor também lhe visita, e se nós ficarmos atentos, nós vamos saber o que é que o Senhor pede de nós através da nossa oração, através da nossa intimidade com Deus. Fiquemos atentos, porque o Senhor tem um projeto para a sua vida e através de você. Façamos, portanto, um compromisso agora com o Senhor, de estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos falar e àquilo que Ele quer de nós. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, de São José, de Francisco Teresinha João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.